E os vídeos normalmente começam sempre da mesma forma. Cumprimento vocês e é um facto, eu espero que estejas bem desse lado. Mas eu hoje gostaria que tu me dissesses aí nos comentários o que é que tu estás a fazer neste preciso momento. Podes estar, por exemplo, a fazer, sei lá, um esparguete de bolonhesa na cozinha, um frango de churrasco, não faz ideia. E enquanto estás entretido, estás a ouvir a minha voz ou estás simplesmente a relaxar e a ver o vídeo. É uma das curiosidades que eu tenho, portanto, deixa lá em baixo aquilo que estás a fazer. E agora vamos avançar então para isto que tenho aqui, que são 3 artigos da Tribit, uma marca que eu não conhecia, artigos de áudio. Tenho andado a brincar com eles nos últimos dias, sei lá, se calhar nas últimas 2 semanas, talvez. E hoje então fechei o vídeo, aliás o vídeo não fechei, estou a gravá-lo neste momento. Bom, passando à frente. Aquilo que eu vou fazer é partilhar com vocês aquilo que eu acho de cada um deles. Uma coisa interessante, ou talvez não, isso depois depende, é que a nível de preço está tudo mais ou menos equilibrado. Estes 3 artigos, apesar de serem coisas completamente diferentes e com um target diferente. Estava aqui a lembrar-me uma coisa muito importante, que são os tinteiros e tonas da forprint.pt, que são 5 estrelas, dá 10. Não se esqueçam de visitar o site da forprint.pt, onde vão encontrar consumíveis a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa e, claro, como sempre, suporta a forprint.pt, que é o patrocinador deste vídeo. E estava eu aqui a falar dos Tribit Fly Buds. Eu adoro este tipo de earbuds e este aqui estão muito porreirinhos. Para já a caixa é logo uma das coisas que sobressai à vista em termos de qualidade, e não de qualidade apenas, mas em termos do design em si. Estou aqui a olhar para a porta de carregamento, é USB tipo C, que é cada vez mais, ainda bem, que é para ver se a gente consegue ter um cabo para tudo e mais alguma coisa, mas muitos dispositivos ainda têm micro USB e este é USB tipo C. E depois, quando a gente abre a caixinha, é claro, vamos encontrar aqui os earbuds, os Flybuds, neste caso da Tribit, que são muito bem construídos e, para além disso, muito confortáveis. E quando eu digo confortáveis é que é fácil colocar na orelha e depois de colocar não fica desconfortável, se é que eu consigo passar esta mensagem para aí. Há cenas que a gente coloca na orelha e fica desconfortável, pá, não gosto de ter aquilo. E não, estes aqui, por exemplo, eu já utilizei alguns que fica ali e a pessoa, passado algum tempo, começa a aleijar. Para mim não, eu tenho que utilizá-los, tem que durar umas horas sem me aleijar, que é o caso disto que está aqui. Estava-me a esquecer de referir uma situação importante, que é, eles têm uma duração sensivelmente de 5 a 6 horas de utilização, mas esta caixinha atua como um power bank, ou seja, eu posso estar a ouvir e depois quero parar, coloco eles lá dentro e ele vai carregar. Portanto, com a caixa eu consigo mais cerca de 30 horas de utilização, portanto é muito porreiro, é aqui mais um pormenorzinho. Eles direcionam isto para desporto, eu concordo, não tem problemas nenhum, até porque são à prova d'água, portanto a gente pode utilizá-los a fazer qualquer situação, não aconselharia mergulho, mas qualquer outra situação que a gente transpire, se bem que se for assim uma coisa muito intensa, possivelmente eles poderão cair da orelha. Uma corridinha soft, uma caminhada, sei lá, umas flexões, umas coisas assim que vocês queiram fazer, acho que não há stress nenhum, mas já experimentei ali na passadeira no outro dia e, apesar de não ter caído, começo a sentir eles, portanto, não são aqueles que eu aconselho mais para desportos um bocadinho mais puxados. No entanto, em termos de ser à prova d'água, vocês estão à vontade. Em termos de áudio, não tenho razão de queixa, aliás, eu digo já que não tenho razão de queixa de nenhum destes 3 dispositivos que estão aqui, porque em termos de áudio, fidelidade mesmo, o tipo de áudio que a gente consegue absorver de cada um deles, diferente, é claro, mas impecável mesmo. Todos eles têm aquelas funções normais de controlar o dispositivo que nós estamos a utilizar para ouvir música, tipo o nosso telemóvel, fazer o pause, mudar de música, fazer chamadas, etc., ou atender chamadas. Portanto, todos eles conseguem fazer isso, e que é uma mais-valia para a utilização destes dispositivos, mas também é uma coisa banal. Hoje em dia, quase todos, pelo menos aqueles que eu tenho utilizado, dão. Depois, passando aqui para os X-Free Tune, são diferentes. Em termos de áudio, eu estou a falar que todos eles, para a categoria deles, têm um áudio espetacular. Agora, se vocês quiserem ficar mesmo imersos naquilo que estão a ouvir, é claro, este tipo de dispositivo é o melhor. E estes aqui, não sendo do topo da Tribit, estão muito porreiros em termos de o equilíbrio do preço e qualidade. Para já vem dentro de uma caixinha, aliás, uma bolsa de transporte muito simpática, muito bem construída e que poderá aguentar aqui umas porradas valentes antes de passar algum dano para
os headphones. Portanto, está muito porreiro e é daquelas caixinhas ou bolsas direcionadas para viagem. A gente quer levar para algum lado, em vez de levar os headphones no bolso ou numa mochila, vai aqui dentro da caixinha, vão bem protegidos, impecável. Depois, passando aqui para os headphones em si, em termos de design e qualidade de construção, eles estão muito fixos, estão muito bem equilibrados. O design para já tem estas grelhazinhas aqui com o X da Tribit muito louco. Em termos de botões, só tem aqui 2 botões, ou seja, um para volume para cima e para baixo e depois o outro para ligar e desligar. Tem cá em baixo também para podermos carregar estes através de micro USB, lá está, ainda não chegou o USB tipo C aqui, e depois temos também aqui uma ligação opcional para um jack de 3.5, ou seja, eles são wireless e eu posso utilizar o wireless, posso usar o wireless, não fazia sentido, mas a lógica é essa. Agora, se acabar a bateria, que são sensivelmente 20 horas de utilização, então posso jogar aqui um cabo de 3.5 mm, ligar e não preciso de bateria para nada, o que também não é novidade em alguns que nós já testamos aqui, mas pronto, está presente. Para acabar aqui o raciocínio, em termos de qualidade de construção, em termos de ajuste, ele é todo feito de um material muito bem feito, tudo emborrachado, metálico nestas partes metálicas de ajuste, é claro, mas tudo o que vocês veem em plástico aqui é emborrachado, é aquele plástico muito simpático ao toque. Aqui as almofadas são muito confortáveis, elas situam-se muito bem aqui, não tem o noise cancelling, este modelo não tem noise cancelling, mas estão aqui uns headphones muito porreiros mesmo em termos de qualidade de som e qualidade de construção. E queria aqui chamar a atenção para mais uma situação que é, para além do conforto em si, são fáceis de ajustar e tem aqui uma espécie de molinha, que alguns são completamente rígidos e estes não, deixam a gente colocar na orelha e ajustar. A única coisa que alguns de vocês poderão, pelo menos na minha opinião, não gostar tanto, é que ele faz um arco assim um bocado longo, e esteticamente a coisa poderá não ficar assim tão bem. No entanto, eu quando estou a ouvir música, normalmente estou sozinho e nem quero saber se fica bem ou não. É claro, ficaria mais fixe para poderes pôr fotografias no Instagram e coisas assim, mas tirando isso, está-se bem. Fazer aqui uma correção, em termos de bateria, agora estava a ver as notas, são 40 horas, já estava a achar pouco, 20 horas, são 40 horas de utilização. Eu não vos consigo confirmar as 40 porque ainda não fiz as 40 sucessivas, mas eu acredito que sim, porque eu ainda não os carreguei desde a primeira vez que os tirei da caixa, carrego sempre todos os dispositivos e não tive necessidade ainda. Portanto, nestas 2 semanas eu acredito que, sei lá, tenha feito pelo menos 20 e tal, 30 horas. É possível. Agora vamos passar então aqui para a coluna, que é uma coluna que está muito louca também. Em termos de som, estamos a falar de 24 watts, que é muito fixe para este tipo de coluna. Depois, a primeira coisa que eu gosto, assim à primeira vista, é o design dela. Apesar de parecer igual a tantas outras, estes botões muito grandes aqui à frente estão muito loucos e fáceis de sinalizar. É claro, se eu carregar se eu tiver falta de vista, por acaso até tenho um bocadinho, se eu tiver falta de vista, facilmente carrego no botão para subir o volume, descer, pausa, atender chamadas, por aí fora, por aí fora. Em termos de coluna em si, ela é toda, mais uma vez, bem construída, tudo feito aqui deste material emborrachado. Mesmo a grelha é emborrachada, portanto está muito porreiro. Botões cá atrás, tenho ligar e desligar, tenho um indicador de bateria, tenho o botão para passar de Bluetooth para um jack de 3.5 se eu quiser, e depois tenho aqui também este botão para um extra bass, ou um baixo mais agressivo. Depois tenho aqui o auxiliar e a entrada de corrente, e neste caso a entrada de corrente ou o carregamento será feito através de micro USB. Portanto, destes três, o único que tem USB tipo C são mesmo os Flybuds. Agora, uma das coisas também muito porreira, não é a primeira vez que a gente vê, são estes subwoofers, cada um numa ponta, que dá uma ajuda brutal a ter um áudio com uma definição completamente diferente. Portanto, aqui uma coluna muito compacta, portátil, com esta pegazinha que poderá dar jeito para vocês pendurarem em algum sítio, mas muito louca, não apenas em termos de estética, mas também de som. Estava-me aqui esquecendo uma coisa muito importante, é a prova da água. Vocês já sabem quando é a prova da água, eu coloco-as de molho e impecável, passou, não sofreu nada, aliás, ela ainda está aqui um bocado molhada, portanto impecável. Depois tem aqui uma outra curiosidade, que também não é a primeira vez que nós vemos, mas é sempre importante salientar, que é o áudio 360, ou seja, ela toda à volta. E isso nota-se, porque é uma das coisas que eu costumo brincar, é rodando a coluna e manter-me na mesma posição, e eu consigo ouvir praticamente, há ali uma ligeira diferença, mas praticamente o mesmo som. O que é fixe é que tem outras colunas que, se virar para uma direção, é claro, ela projeta o som para uma direção, mas se a pessoa estiver do outro lado já não está a ouvir a mesma situação. E isso traz um bocadinho de desconforto, porquê? Porque para um conseguir ouvir corretamente, o outro vai estar a ouvir ou pouco ou
demasiado e isso pode ser chato. Com este tipo de coluna assim, com som 360, quando é bem executado, é claro, então esse problema é resolvido. E meus amigos, basicamente é isto. Eu não falei em acessórios, mas todos eles trazem os acessóriozinhos normais, os cabos de carregamento, etc, etc. São 3 artigos que eu não conhecia, que estão muito porreiros. Não tenho problemas nenhum em recomendar qualquer um deles, é claro, para a categoria que eles são. E é só, espero que o vídeo tenha sido útil e se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, a gente vê-se no próximo.